Olá, galerinha do sexto ano, meu nome é Alisson, certo? Professor de Geografia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o relevo terrestre, ok? Eu peço que vocês sempre tenham cuidado de dar um print na tela, usem os recursos que vocês têm digital, certo? Para que vocês consigam ter um estudo, para que vocês consigam melhorar nesse desempenho de vocês, ok? Então vamos lá. A aula de hoje vai se resumir, nessa questão do relevo. Nós vamos acompanhar desde a formação do relevo, na sua porção inicial, até os dias atuais e como nós observamos esse relevo no nosso dia a dia. Então peço que vocês acompanhem com bastante atenção, nos slides deem print, vamos lá. Gente, para começar a gente vai fazer uma definição breve sobre o relevo, certo? Acompanhem na tela aí, vocês tiram um print, a gente não vai ler tudo, vamos lá. O relevo é formado por três tipos de formação em específica, certo? Que a gente vai começar a observar. Dessas formações, nós vamos observar nesse slide as formações endógenas, que estão dentro da Terra, e vamos observar também as exógenas, que estão no lado de fora da Terra. Então, nessa próxima imagem, vocês destaquem também como é que a gente mais ou menos observa o relevo, ok? Então, no relevo, a gente observa que as endógenas estão abaixo da formação e as exógenas estão acima da linha. Então, a gente vai ver os agentes externos que modelam o relevo, certo? E os agentes internos que vão construir o relevo. Então, o nosso relevo é bastante dinâmico porque está em construção e desconstrução, ok? Então, a gente vai observar que essa construção e desconstrução também, certo? Reverbera no que nós vemos no nosso dia a dia, ok, gente? Vamos lá. Essa próxima imagem que vocês estão observando está basicamente a definição, certo? Vamos começar com as formações endógenas do relevo. Então, o relevo ele é formado, ele tem as três características principais. O tectonismo, certo? No tectonismo a gente vai observar, certo? Que são linhas horizontais, tá? A gente vai ter também os abalos sísmicos, que são os que a gente consegue ser mais afetado, ok? Por quê? É nos abalos sísmicos que nós vamos ver os terremotos, certo? E vamos ter também o vulcanismo. No vulcanismo, a gente observa alguns vulcões extintos, certo? E alguns vulcões também em atividade. Então, existe também uma maior afetação do ser humano, certo? Com esses dois pontos, o ponto 2 e o ponto 3 que vocês veem na tela aí agora. Ok, gente? Vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre o relevo, na sua porção endógena, continuar falando e falar das exógenas também, vamos observar uma teoria de um cara chamado Wegener. Nesse slide que vocês veem aí, Teoria da Deriva Continental, certo? Mostra basicamente seis formas de globo terrestre e suas evoluções. Então, como é que funciona? De 50 em 50 milhões de anos, certo? As formações rochosas da Terra vão se separando, certo? Então, a gente vê na primeira imagem que existe uma maior junção dos continentes, certo? Na segunda, eles já vão começando a se separar até chegar na formação atual. Então, de 50 em 50 milhões de anos, o relevo ele vai se distanciando, isso dito por Wegener, tá? Então, é a teoria que começa a dar os primeiros passos para que nós possamos ter esse estudo de relevo que nós estamos estudando agora. Ok, gente? Aí a gente vai começar a observar, professor, como é que funciona essa questão da deriva continental, como é que os continentes eles ficam flutuando, até porque para flutuar precisa ter um continente em cima de uma coisa líquida, né? Então, o que é que faz o continente flutuar? Então, Wegener ele vai dividir em 12 placas tectônicas, chamadas de placas tectônicas da litosfera. Então, essas placas elas estão flutuando abaixo, acima dessa questão da lava, tá? Então, são rochas derretidas que ficam abaixo da litosfera e essas placas tectônicas ficam flutuando acima da litosfera. Então, nessa imagem que vocês veem aí, vocês veem o modelo das placas tectônicas, tá vendo? 12 placas, tal. E esses limites dessas placas é que vão influenciar o nosso relevo, tá? É a partir desses limites que nós vamos começar a ver a construção, certo, do nosso relevo na sua porção endógena. Então, a partir dessa imagem que vocês veem na tela, nós vamos começar a observar como funciona a dinâmica endógena. Ok, gente? Vamos lá, continuando. Então, nessa próxima imagem, vocês também conseguem ver, tá? Como é que as placas tectônicas elas recebem, tá? esse magma. Então, nesse afastamento do magma,
ele começa a passar por essas brechas e essas brechas criam um sistema de construção de novas formas de relevo, tá? Então, deixa eu explicar essa imagem aqui que vocês estão observando agora, tá? Então, nessa imagem vocês veem que acima está o oceano, certo? E abaixo está a questão magmática. Essa porção mais do meio são as placas tectônicas, são duas placas diferentes que estão sendo afastadas por meio dessa lava vulcânica. Então, esse é um dos processos de construção e desconstrução do relevo. Essa próxima imagem que vocês veem, gente, vocês estão vendo aí os limites entre as placas tectônicas, tá? Então, na primeira figurinha, vocês começam a observar esses limites que são chamados limites divergentes. Então, embaixo está a lava, acima estão as duas placas tectônicas se separando, ou seja, se divergindo, ok? Na próxima figurinha, na mesma imagem ainda, a gente está observando que existem os limites convergentes, tá? Então aí, nessa próxima figura, as placas elas estão colidindo, certo? E a colisão ela pode ser tão forte que algumas dessas placas elas podem passar por baixo uma da outra, tá? Esse é o limite convergente. Na próxima figura, a gente vai ver o limite transformante. Como é que funciona esses limites transformantes? As placas, elas, uma ao lado da outra, elas vão se esfregando. Então, esse processo, certo? Ele acontece continuamente no nosso assoalho oceânico, ok? Que foi a imagem que a gente viu anteriormente. Essa próxima imagem, certo? O título Consequências da movimentação das placas tectônicas, a gente vai ver basicamente como essas placas elas funcionam no nosso assoalho oceânico, acima dele, certo? Nessa imagem vocês estão vendo aí os limites de placas convergentes, tá? Elas chegam a convergir tanto que elas mergulham uma por baixo da outra, certo? E acima estão as formações de relevo por consequência dessa convergência. Então a gente vê algumas cadeias montanhosas, certo? Nesse processo, ok, gente? Essa próxima imagem que eu estou mostrando para vocês agora, ela mostra mais ou menos os dobramentos modernos, tá? Então, é aquela convergência que eu acabei de falar para vocês, que acaba que algumas rochas, algumas porções rochosas acima, elas convergem e elas se dobram. Então, esse dobramento que funcionam são chamados de dobramentos modernos, ok? Além dos dobramentos modernos, essa próxima imagem que eu estou mostrando de falhamentos, é o falhamento Rost-Graben, tá? Então funciona mais ou menos isso, Rost-Graben, ou seja, Rost está a parte mais superior e Graben a mais inferior. Abaixo dessa formação, como vocês estão vendo aí na tela, funcionam a Normal Fault. Essa Normal Fault é a parte mais abaixo da litosfera. Então, professor, não entendi nada. Rost-Graben vai ser a parte mais elevada, Graben vai ser a parte mais rebaixada e Normal Fault vai ser aquela parte mais no assoalho. Ok, gente? Vamos lá. Gente, nós vamos chegar agora no ponto dos abalos sísmicos, tá? Como eu falei para vocês, nessa construção do relevo, que ainda é a porção endógena que a gente está falando, o epicentro e o hipocentro são dois pontos diferentes. Mas, professor, como é que funciona essa questão? Vamos lá. Os abalos sísmicos são responsáveis pelos terremotos, certo? Mas nos abalos sísmicos existem dois centros que a gente vai ter que observar com mais atenção, certo? Que é o hipocentro, que é onde tudo começa no abalo sísmico, e é o epicentro, aonde a gente consegue sentir a força desse abalo. Então, terremotos como aconteceram aí na Indonésia, terremotos como aconteceram também no Haiti, foram terremotos que tiveram seu hipocentro, certo? Devastado. Então, muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus ambientes, tá? Por conta dessa construção do relevo, por conta dessa movimentação. Ok, gente? Mas lembrando que isso é um processo natural que ocorre em nosso planeta. Nosso planeta é um planeta bastante dinâmico e as formações do relevo, elas são dinâmicas também porque acompanham esse processo. Ok, vamos lá continuar. Nessa próxima imagem que eu estou mostrando na tela, certo? Essa imagem ela mostra mais ou menos como funciona um vulcão, tá? Então peço que vocês tirem print e depois observem cada ponto desse. Mas o vulcão ele vai ter a sua câmara magmática como a primeira formação de onde vai sair o lava.
A lava. Então, a lava, ela vai ser aquela porção mais externa, tá? Onde vai ter a rocha derretida. Então, o vulcão ele vai pegar essa lava lá da litosfera, certo? E essa lava ela vai caminhar por meio dessa câmara magmática até ela ser expelida. Então, o vulcão o vulcanismo também é um dos processos, tá, que a gente consegue observar essa dinâmica endógena do relevo. Ok, gente? Vamos lá continuar. Ó, eu trouxe para vocês uma próxima imagem também que mostra um dos vulcões que atualmente entrou em erupção umas semanas atrás, chamado Anak Krakatoa. Tá? Então, esse vulcão já teve um pai dele, tá, que também entrou em erupção, tá? Ele também teve muita movimentação, um vulcão bastante ativo, chamado de Krakatoa. Então, o pai era Krakatoa e esse aí é como, digamos assim, um filho desse vulcão. Então, é o Anak Krakatoa. A erupção do Krakatoa, que era o pai, foi tão forte que acabou jogando pedaços desse vulcão pelos ares. Então, foi um processo do vulcanismo bastante agressivo, tanto que dizimou o Krakatoa. E com esse vulcão extinto, deu a possibilidade, porque está ativo ainda no fundo oceânico, da formação desse novo vulcão chamado Anak Krakatoa, que há umas semanas atrás também entrou em atividade. Ok, gente? Vamos continuar. Agora, nesse ponto da aula, nós vamos começar a ver um pouco dos processos exógenos, ou seja, dos processos externos do relevo, certo? Nos processos exógenos, como vocês veem na tela, existem três tipos de processos principais, tá? Existe o intemperismo, a erosão e a sedimentação, tá? Vamos falar um pouquinho do intemperismo. O intemperismo é aqueles processos que sofrem com as intempéries, tá? O que são intempéries? Força do vento, força da água, força dos mares. Então, esse intemperismo é a força exógena, a força externa da Terra, atuando para modelar o relevo. Enquanto no processo endógeno a gente viu que era a construção do relevo e vimos por que isso acontece, nessa formação aí, nesse processo exógeno, acontece agora o modelamento do relevo. Então o intemperismo é o sofrimento das intempéries na parte externa. Tá? Já na erosão acontece os efeitos dessas intempéries. Então quando a água ela bate em alguma rocha, você tem certeza que você já ouviu aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto. Esse ditado aí é perfeito para a gente definir erosão. Tá? Então por quê? A água ela vai constantemente batendo sobre aquela rocha, tá? Solapando aquela rocha, e aí com o tempo ela acaba que desgasta aquela rocha. E isso é chamado de erosão. Já na sedimentação, eu acredito completamente que você já foi para uma praia, certo? Já conseguiu ver aquelas areinhas da praia. É o exemplo perfeito de rochas erodidas, tá? Então, na praia a gente consegue ver aquela areinha fininha, tá? Aquela coisa mais granítica. Então, a gente consegue ver que na sedimentação ocorre que as rochas elas se sedimentam, se juntam em um mesmo lugar, ok? Vamos continuar, gente. Nessa próxima imagem, como vocês estão observando, certo, gente? Existem aí, de título, agentes exógenos, a força dos rios, a força das chuvas, do mar. Então, essas forças é que atuam na porção externa, certo? Na porção exógena do nosso relevo. Então, continuando, certo? A gente vai ver aí que a ação dos ventos, tá? A ação das geleiras, também elas também atuam, certo? Nesse processo de construção, de modelagem do relevo, ok? Eu vou destacar para vocês o vento, porque o vento a gente consegue observar como ele modela as rochas, tá? Na parte superficial. Ao mesmo tempo que a gente consegue ver também a ação dos rios, também modelando, tá? Então, vamos lá. Nessa próxima imagem, forças externas da Terra, a gente observa aí a imagem do Grand Canyon, né? Então, essa imagem do Grand Canyon aí, ela mostra mais ou menos, tá, como é que funciona essa atuação de modelagem do relevo, ok? Vocês veem aí que existe um rio passando no meio, tá? Existem também algumas rochas que estão bastante desgastadas, bastante erodidas, por conta também da força dos ventos. Então, aí o rio, o vento e algumas porções de chuva também atuam para a formação do Grand Canyon nos Estados Unidos, ok, gente? Nessa próxima imagem que vocês veem aí, tá? Montanha continental mais alta do mundo é o Monte Everest, tá? Então, o Monte Everest vai ser a maior montanha que a gente vai ter na face da Terra e ela chega a mais de 8.000 metros. Então, é uma montanha gigantesca e aí algumas pessoas aí esculpindo essa montanha, tá, gente? Tem algumas pessoas aí que estão conseguindo escalar também.
tem uma dinâmica muito grande de turismo nesse Monte Everest, ok? Vamos lá. Nessa próxima imagem que vocês estão vendo aí, falésias, vocês veem que aí é a ação do mar, tá? Então, como é que o mar atua aí, professor? O mar está atuando de modo construtivo. Ele bate nesse paredão rochoso aí, tá? Bate nesse paredão rochoso e desgasta. Ele bate no paredão e desgasta. Então, o nome disso é solapamento, certo? E formam as falésias. Nesse solapamento de bater e desgastar, alguma camada arenosa vai se perdendo e isso vai desgastando, vai atritando essa região. Ok, gente? Vamos lá continuar. A erosão ela vai atuar tanto no intemperismo quanto na sedimentação. Tá? Então, essas duas forças elas vão receber a atuação direta do processo erosivo. Então, gente, essa formação do relevo, ela vai se dividir em 4 formações principais. Tá? Então, esse processo de construção, esse processo de modelagem, ou seja, esse processo endógeno ou processos exógenos também, eles vão dar origem a 4 formas principais do relevo que nós vamos começar a estudar, certo? Que são as montanhas, tá? Os planaltos, as planícies e as depressões. Tá? Então, se a gente for pensar nessas 4 formas, a gente vai ter que observar o seguinte. A gente vai ter as montanhas, tá? Mais elevadas. A gente vai ter os planaltos, tá? Mais abaixo. A gente vai ter as planícies, mais abaixo ainda, e as depressões mais no fundo. Então, vai ser como se fosse uma escadinha, como se fosse um degrau, começando de montanha até depressão. Ok? Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Gente, nas montanhas a gente vai ter um critério para definir. Professor, o que é planalto? O que é planície? O que é montanha? O que é depressão? Como é que a gente divide isso aí? Vamos lá. Nas montanhas a gente vai ter uma elevação um pouco maior, certo? Então, para um planalto ser considerado, para uma área elevada ser considerada uma montanha, certo? Ela vai ter que ter um grau de até 600 mil metros. Tá? Então, se tiver um planalto com 300 mil metros, ele não é considerado uma montanha, e sim um planalto, certo? As planícies elas estão mais abaixo, tá? São extensas áreas planas, ok? E as depressões são áreas mais profundas, tá? Não precisa ser plana, ela pode ser uma área profunda bastante desgastada, certo? Mas, em teoria, as planícies, áreas planas, e os planaltos, que são áreas mais elevadas, eles podem ter superfícies planas também. Ok, gente? Então, a imagem aí mostra para vocês mais ou menos uma definição, tá? Um resuminho. A primeira imagem, principais formas de relevo, tá? E a continuação dela conclui, tá? Com as planícies e as depressões, certo? Vamos lá, continuar. Eu trouxe para vocês também alguns principais tipos, tá? Alguns principais tipos de planalto, planícies, tá? E depressões que ocorrem no Brasil. Vamos lá. No Brasil, a gente não vai ter nenhum tipo de montanha, tá, gente? No Brasil não existe formação rochosa de montanha. Por quê? O Brasil, ele é uma região bastante antiga, certo? E o Brasil também não está no limite das placas. Vocês lembram, eu falei para vocês lá no início, nas porções endógenas, que os limites de placa são aonde ocorrem a maior dinâmica, tá? De construção. Então, a gente consegue ver essa construção mais nos limites. O Brasil ele está no centro de uma placa, então ele não tem essas formações de montanha. Mas o Brasil tem extensas áreas de planícies, tem áreas de planalto e também tem áreas de depressão, ok? E aí, nessa imagem, tá? O maior planalto do Brasil que vocês estão vendo aí, esse planalto do Brasil, ele é o planalto central, tá, gente? A região central do Brasil é uma área de extensos planaltos, extensas áreas mais elevadas, ok? E a gente está vendo a imagem dessa região central do Brasil, mais ou menos ali Minas Gerais, entre o Tocantins ali também Mato Grosso. Então, essa área central do Brasil, ela é uma área de formação de planalto, ok? A próxima imagem que vocês estão observando agora na tela, tá? Depressão sertaneja, vai ser uma área de depressão que a gente vai encontrar aqui no Nordeste, tá? O Nordeste é uma extensa área de depressão, tá? O sertão nordestino é uma extensa área de depressão que a gente consegue encontrar, certo? Essa área mais rebaixada, ok, gente? Vamos lá. A próxima, que a gente está observando agora, as principais planícies, tá? A gente vai observar a planície Amazônia, a planície central e a planície litorânea, tá? Então, essas 3 planícies são as principais áreas de planícies que acontecem aqui no Brasil, tá? Vamos destacar aí a planície amazônica, que é a maior planície, tá? Que acontece aqui nessa região brasileira. Ok, gente? Vamos lá.
Então, gente, para finalizar, vamos fazer uma dinâmicazinha aí de uma dancinha, tá? Usando as mãos, para a gente conseguir decorar as 4 porções aí do relevo, tá? Então, a gente vai começar aqui na onda com as montanhas. Vamos descer mais um pouquinho nos planaltos, tá? E vamos descer mais um pouquinho nas planícies e quebrando a depressão, tá? Então, vamos lá. Então, se você quiser colocar aquela musiquinha lá da onda, tal, para continuar, a gente vai, tá? Então, montanha, planalto, planície, depressão. Montanha, planalto, planície, depressão. Então, isso aí é mais ou menos um passinho que vocês podem decorar essas formações de relevo. Ok, gente? Até uma próxima aula. Valeu, sexto ano.